várias pessoas me vão perguntando como é que se podem dar preço às peças que nós executamos. Não é muito fácil esta questão do preço, até porque se estivermos a falar de arte, não é propriamente assim muito fácil dar um valor ao que realizamos. No entanto, existem algumas regras básicas, especialmente no início, quando estamos a começar, em que nos podemos apoiar, isto no sentido de termos uma ideia de quanto a peça poderá valer em relação ao trabalho que ela nos deu e aos custos que tivemos. De qualquer das formas, chegando a um valor, depois cada um de vocês saberá se esse valor é correto ou vocês sentem que faz jus à peça que vocês têm à vossa frente, ou não. Portanto, e podem então ou baixá-lo ou subi-lo, digamos assim. Gostava apenas de lembrar que, obviamente, que quando nós trabalhamos e precisamos desse dinheiro para comer, para as nossas atividades de vida diárias, é mais difícil ter atenção a isto que eu vou falar a seguir. Mas gostaria também que nunca se esquecessem que as primeiras pessoas a ter que dar valor ao trabalho que está à vossa frente são vocês que o fizeram. Se vocês não derem esse valor, os outros nunca vos darão o valor que vocês querem pedir pela vossa peça. Ou seja, vamos lá ver, uma peça pode ser cara para uns e barata para outros. Isto tem a ver com o dinheiro que nós temos no bolso. Mas nós não temos que fazer o valor de uma peça em função de sabermos ou não se as pessoas podem comprar. Nós temos que fazer um valor a uma peça de forma a que ele seja justo. Não precisamos de entrar no bolso de ninguém, mas ela tem que, em justiça, pagar o tempo que eu dispensei, a criatividade que eu lá coloquei. Além disso, por norma, são peças únicas. Dificilmente nós fazemos duas peças iguais, podemos fazer semelhantes, se nos for pedido, mas iguais é difícil que isso aconteça, porque são trabalhos feitos de forma manual. Portanto, tudo isso tem que ser levado em consideração. Portanto, não podem haver comparações entre peças feitas à mão e peças que, enfim, são estampagens ou outras coisas quaisquer. O que estou a querer dizer é que, na hora de dar um orçamento, na hora de pôr o preço a uma peça que vocês querem pôr em exposição em qualquer lado e querem vender, não se devem deixar ou não se devem preocupar se os outros têm ou não têm dinheiro para comprar, mas sim naquilo que, em olharem para a peça, para o preço dela e sentirem-se satisfeitos. Se alguma vez essa peça for comprada, vocês ficam com uma sensação de satisfação. E essa é a parte mais fantástica disto tudo. Dito isto, vou aqui convosco fazer algumas contas para vos mostrar como é que podem chegar a esse valor base e aquilo que vocês devem ter que tomar em linha de conta. Então, primeiro que tudo, vocês têm que ter em linha de conta qual é o ordenado que vocês gostavam de ter ao trabalhar com pintura, ou com desenho, ou com artesanato, ou com o que quer que for. Vamos tomar para base o valor de 1000 euros, para ser um valor mais redondo. Portanto, vocês querem ganhar 1000 euros por mês. Então, o que é que nós fazemos? Nós temos que chegar a um valor hora para poder dar preço às nossas peças. Então, o mês tem 30 dias, mas por norma os dias úteis, que são os dias de trabalho, não trabalhando sábado e domingo, são 22 dias úteis. Então, nós devemos dividir os 1000 por 22 e vamos ter um valor hora. Eu penso que será mais fácil vocês estarem a ver eu fazer as contas, pelo que eu vou aqui mostrar de uma forma clara como é que isso se pode obter, está bem? Então, como eu estava a dizer, vamos fazer umas contas muito simples. Vamos partir do pressuposto que eu quero ter um salário mensal, não é? De 1000 euros. Então, primeiro que tudo eu tenho que saber, não é? Qual é o meu valor hora. Ora bem, o meu valor hora. Quantas horas eu quero trabalhar por dia? Vamos fazer uma coisa redonda às 8 horas de trabalho normais. Então, eu tenho 22 dias de trabalho, que são os 22 dias úteis, não contando com o fim de semana, 22 dias de trabalho, não é verdade? A 8 horas cada um. Portanto, eu vou ter 22 vezes, que são o número de dias, 8. E vamos ver, sendo assim, eu trabalharei o valor
de hora de trabalho. Portanto, eu trabalho 176 horas. E agora vou dividir os 1000 por 176. E desta forma eu tenho um valor de horas. Primeiro cheguei ao número de horas. Multipliquei 22, não é? 22 dias úteis. Se cada dia eu trabalhar 8 horas, eu vou ter 176 horas de trabalho ao final do mês. Então, eu agora, para saber o meu valor hora, não é, de trabalho, eu vou ter que, dado que quero ter um ordenado, eu tenho que saber quanto é que eu tenho que ganhar por hora para atingir isto. Então, como é que eu faço isto? Eu vou dividir os 1000 euros por 176 horas. E vamos lá tentar. Ora, aqui só desbloquear o meu telefone. Então, vamos lá. Portanto, eu tenho 1000 e vou dividir por 176, que dá um valor hora de 5,7, não é? Portanto, o valor hora será de 5,7. Atenção, estamos a fazer uma média de 1000 euros. Depois vocês saberão o que vocês querem ganhar. Okay? Pode ser 1000, 2000, 3000. Com base nisso, vocês têm que fazer as contas. Então, eu já tenho o valor que eu vou ganhar por hora, que eu tenho que ganhar por hora, que eu tenho que pôr na minha peça quando faço um orçamento ou quando lhe dou um preço. Pronto. Isto é o que eu quero ganhar. Agora, o que é que aqui mais terá que estar? Custos. Vamos lá ver. Custos. Custos dos materiais, certo? Todos os materiais que eu utilizar têm que estar aqui. Depois, custos do local onde eu estou a executar o meu trabalho, não é? Sendo que podemos ter um local próprio. Podemos ter um local próprio. E nesse caso, o que é que entraria para os custos? A renda, a água, a luz, a internet, tudo. Todas as custas desse local. Mas eu também posso trabalhar em casa. Então, nessa situação, eu vou ter que ver o que é que eu utilizo em casa para executar este trabalho. E ora vejamos. Eu tenho a renda, à mesma, que não precisa de ser a totalidade. Se vocês utilizarem um quarto, imaginemos que a vossa casa tem 3 quartos, vocês dividem a renda por 3. Portanto, eu tenho a renda, parte dela, não é verdade? Eu tenho a água, eu tenho a luz, e como vocês vão fazer a divulgação dos vossos trabalhos pela internet, também aqui deve estar a internet. Ok? Tudo isto são custas que vocês vão ter na elaboração de cada projeto. Então, qual é o objetivo disto? É chegar ao custo, ao valor por hora, ok? E como é que fazemos isto? Exatamente da mesma forma, só que desta vez não é pelas horas de trabalho, não é? Nós temos que dividir isto todos os dias do mês, porque se estamos num sítio que é a nossa casa, nós já gastamos nos outros dias os valores. Portanto, aqui só vamos contemplar os dias ou as horas que trabalhamos. Portanto, neste caso, o que é que nós pegaríamos para fazer? Iríamos saber o valor da renda, dividíamos, se fosse uma divisão, pelo número de divisões da casa, ficávamos com o valor da renda e depois, por sua vez, dividíamos pelo número de dias do mês. Ok? Portanto, a água, vamos supor, e fazendo aqui um exemplo que dá para tudo, vamos supor que nós gastamos 30 euros de água por mês. Então, como é que nós fazíamos? Para saber quanto é que eu gasto por dia, eu vou dividir 30 por 30 dias do mês. Ora, 30 a dividir por 30 dá 1. Ou seja, eu teria de gasto por dia, não é? Por dia, eu teria 1 euro de gasto. Mas eu posso não... Um dia tem 24 horas. Então, eu teria que pegar e dividir 1 euro por 24 horas para saber exatamente o valor que nós utilizaríamos nessas contas. Então, por exemplo, 1 euro a dividir por 24 daria qualquer coisa como um valor hora de 0,04.
do euro. Ok? Então, eu tenho que chegar a valores destes para a água, para a luz, para a internet. Ok? E a parte da renda que me compete. Depois de eu ter isto tudo, ter oferido, isto são contas que se fazem uma vez e não se voltam a fazer. Então, como é que eu faço então depois disto? Como é que eu faço? Vamos aqui abrir mais um bocadinho de papel, porque acho que é mais fácil se vocês verem assim. Como é que eu faço? Então, como é que eu faço os meus cálculos? Então, vamos lá, eu ponho aqui o número de horas de trabalho vezes o meu valor hora, que vai dar igual a X. Depois tenho custos com o material e com o local onde trabalho. Somo estas duas parcelas. Somo o valor do número de horas mais o valor dos custos. Ok? E fico com um valor de não só do pagamento do meu tempo na execução deste trabalho, como também dos custos que eu tive em relação ao material. E isto tem que lá estar. E agora, a este valor, eu tenho que juntar algum lucro, não é? Para poder crescer e até mesmo investir em outras coisas. Então, o que se preconiza é que à soma destes dois valores se junte mais entre 30% a 50%. Então, eu vou obter, então eu tenho o número, o valor das horas, mais os custos dos materiais, que dá X. A este X eu vou adicionar mais 30% a 50%. E vou obter o meu valor mínimo para a peça. Menos que isto, sinceramente, acho difícil conseguir sobreviver a fazer isto, sendo que tudo leva o seu tempo. No entanto, a maior parte dos estudos ainda preconiza um acrescento, que é ao valor mínimo da peça, ou seja, ao valor das horas, mais os custos materiais, vezes 30% a 50%, eu somo, ou melhor, nem eu não somo, eu multiplico por 1,2 a 2. O que é que isto dá? Dá-me aqui uma percentagem a um valor com o qual eu posso jogar se quiser vender peças para uma loja. Eu, ao colocar isto, é entre estes valores, ou seja, esta margem que eu coloco na peça, que me permite depois a uma loja até tirar a margem toda ao parte dela. Não perdendo dinheiro, porque já cá tenho os 30% e os 50%. Ok? Portanto, isto aqui já é opcional. Isto é o valor mínimo. Se vocês pensam comercializar as vossas peças em lojas, devem acrescentar isto, nem que seja 1,2. Multiplicar o valor por 1,2. Para que quando chegarem à loja possam então ter uma margem de manobra. Ok? São contas fáceis, simples, mas podem causar alguma confusão. Ok? Eu vou recapitular já tudo. Então, vou recapitular convosco tudo o que falei neste vídeo. Vamos lá ver. Para calcular um valor para as vossas peças, podem ir por esta fórmula que eu disse. Para isso, precisam decidir qual o valor total que gostariam de oferir com esta atividade, portanto, como se fosse um salário mensal. Depois, precisam de chegar a um valor hora. Como é que fazem isso? Vamos supor que trabalhariam 8 horas, sabendo que só trabalhariam os dias da semana, portanto, temos 22 dias de trabalho, ou 20 dias de trabalho, isso depois às vezes depende, vezes 8 horas, dá à volta de 176 horas. Então teriam que dividir o valor de 1000 euros
por 176 para chegar a um valor hora. Depois disto têm que saber os custos dos materiais. Todos eles têm que estar incluídos no preço da vossa peça. Depois, ainda teriam que calcular o valor de gastos que vocês têm por hora no local onde trabalhavam. E com gastos eu refiro-me à parte da renda, à água, à luz e à internet. E como é que vocês fazem isso? Vocês têm uma fatura, mais ou menos uma média daquilo que costumam pagar, e então vão pegar nessa fatura, vão dividir a fatura pelo número de dias do mês, não é? Porque vocês não trabalham todos os meses, mas há gastos todos os dias. Vão dividir pelo número de dias do mês e depois, ao ter um valor de por dia, poderemos saber qual é o valor por hora. Feitas as contas, depois de vocês porem o vosso valor hora, multiplicando esse valor hora pelo número de horas que levaram a fazer uma peça, somando o custo dos materiais, somando os gastos que tiveram com o local onde estão a trabalhar, vocês vão ter que pôr uma margem de lucro para vocês, que pode variar entre os 30% e os 50%. Vocês escolhem. E quando chegarem a esse valor, é o preço mínimo da vossa peça. Mínimo. Podem acrescentar a isso, multiplicando esse valor que obtiveram por 1.2, 1.5 ou até mesmo 2, será a vossa margem de manobra quando quiserem, por exemplo, colocar algumas peças em loja. Convém vocês irem com um valor um bocadinho mais alto para poderem negociar a margem também de lucro, no fundo, que a própria loja vai ter. Portanto, nós temos que contemplar isto, porque se vocês forem a ver, mesmo tendo uma loja online que tem custos, eles têm que estar associados ao preço de cada peça. E a forma mais justa é ser através do número de horas que despendemos nessa peça. Nunca se esqueçam que, independentemente desta fórmula, chamemos-lhe assim, nós temos que olhar para o valor e sentir-nos confortável. Tem tido algumas situações, especialmente no início, agora se calhar não uso tanto a fórmula desta forma tão direta, mas no início eu olhava para o preço e achava, não, é demasiado para o trabalho que me deu, ou para a criatividade que eu aqui coloquei, ou não, isto é pouco, e vou adaptando. Eu espero muito que este vídeo vos ajude. Se vocês acharam que é confuso, porque pode ser um bocadinho, deixem nos comentários que eu tentarei fazer outro de outra forma, mas às vezes quando tentamos passar algo que já fazemos quase que de uma forma automática, pode não ser tão simples de entender pelos outros, está bem? Isto é uma fórmula, poderão existir outras, uma fórmula que funcionou comigo no início, especialmente porque não tinha tanto noção, porque algumas pessoas perguntam qual é o valor mínimo. Não há um valor mínimo. O valor mínimo é aquele que eu coloco, ok? Desejo que pintem muito, desenhem muito, façam coisas que vos deixem feliz, que é isso que eu tento fazer todos os dias. Beijinho a todas!